Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E é o seguinte, o assunto do momento é sobre o possível pagamento da Caixa Econômica Federal de indenização a 4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil. E com isso, é claro, né, muito bafafá falando sobre o assunto, começam também a surgir as fake news, tá certo, pessoal? Então é isso que vamos falar neste vídeo, um vídeo bem prático aí, direto ao assunto para vocês. Mas como de costume também bem detalhado, que eu quero que todos vocês entendam sobre o que de fato está acontecendo. É o seguinte, pessoal, como todos vocês sabem, né, a Caixa Econômica Federal, Dataprev e a União foram condenados a pagar uma indenização a 4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil por vazamento de dados. Entre esses dados que foram vazados está o NIS, até número do SUS, endereço, data de nascimento e alguns outros dados que foram vazados dessas pessoas. O intuito desse vazamento ainda não foi, né, ao certo descoberto, mas já se sabe que era para a venda de produtos e serviços. Mais especificadamente, na época, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, na qual diversas financeiras conseguiram obter esses dados desses beneficiários para ofertar esse empréstimo consignado. E com isso, muitas financeiras de má fé até ameaçaram beneficiários, dizendo que se não fizessem, na época, o empréstimo, poderiam perder o benefício. E isso aconteceu e muito, por incrível que pareça. Pois bem, pessoal, o que está sendo falado agora? Que esses 4 milhões de beneficiários já tem a lista, né, que as pessoas já podem saber essa lista para ver se estão incluídos entre esses 4 milhões de beneficiários e que também vai ser pago neste mês. Olha só que absurdo, pessoal. Sendo que eu fiz uma live bem explicativa, depois cortei os melhores momentos dessa live e enviei em forma de vídeo para que ninguém ficasse com dúvidas. E na live é bem importante, é bem legal fazer a live explicando um assunto tão delicado quanto esse. Por quê? Porque vocês conseguem perguntar ao final da live. Ficou com dúvida? Tem alguma dúvida sobre isso? E ninguém ficou com dúvida. Então a live foi muito bem explicada. Por isso eu sempre digo a vocês: cuidado por se inscrever ou receber informações de fontes não confiáveis, tá certo? De canais que não têm credibilidade, que não optam pela verdade, apenas optam por ganhar likes e curtidas. Aqui vocês sabem, desde o início lá da época do auxílio emergencial, estamos com vocês aqui, trazendo informações para vocês todos os dias. Então é o seguinte, o que aconteceu? A Caixa, a União e a Dataprev foram sim condenadas em primeira instância. Porém, o próprio juiz, né, que deu essa sentença condenando a Caixa a pagar esse montante de 15 mil reais a esses 4 milhões de beneficiários, o próprio juiz diz que há possibilidade de recorrer. E é claro, a Caixa já enviou em nota no último dia 15, tá certo, que recorreu já dessa decisão e que está apurando realmente se houve vazamento e se houve realmente vai cumprir com as suas responsabilidades. Essa foi a informação da Caixa Econômica Federal. Mas por mais que a Caixa recorra, né, os outros órgãos que estão aí envolvidos recorram, tem um prazo específico para isso acontecer, tem um prazo para outra decisão e ainda isso pode ir para a terceira instância, que aí já é o STF que vai decidir. Então, pessoal, é o seguinte, não tem como ser pago neste mês aí, algo que é muito recente e vocês, como brasileiros, sabem como que funciona a justiça aqui no país, que é bem lenta, né? Então, pessoal, cuidado com fake news, não vai ser nada pago nesse mês. Inclusive, como eu já disse a vocês, a Caixa Econômica Federal, Dataprev e a própria União são órgãos muito grandes. Ou seja, eles podem facilmente encontrar uma brecha na justiça para não ter que pagar esse valor. Então aí vamos aguardar, né? O juiz, né, inclusive o Ministério Público Federal queria apresentar mais informações ao juiz do caso. O juiz disse que não precisava, que não era necessário, que só as primeiras informações apresentadas já podia aí dar aí o veredito disso, que foi a primeira sentença aí condenando a Caixa a indenizar esses 4 milhões. E por que também não vai ser pago nesse mês, pessoal? Porque é o seguinte, esses 4 milhões de beneficiários podem ser ainda muito mais. Na época, o Auxílio Brasil era pago a 20 milhões de beneficiários, na época desse vazamento. E esse número de 4 milhões pode ser muito maior, porque muito mais beneficiários foram ofertados por esse empréstimo consignado. Ou seja, pode ser que o número de 4 milhões seja ainda maior. E por isso não tem como já pagar nesse mês, mesmo que a sentença fosse já final, pessoal. Então cuidado com fake news. Tem ainda que saber quais são realmente as pessoas que foram prejudicadas com esse vazamento, porque tudo indica que são muito mais do que 4 milhões. Ainda a Caixa, Dataprev vai recorrer.
recorrendo, o prazo vai se estender. Então, pessoal, é o seguinte, primeiro de tudo, não tem como você, que era beneficiário do Auxílio Brasil na época, saber se você está entre esses 4 milhões. Então não existe lista. Segundo, não vai ser nada pago esse mês. E acredito que nem nos próximos 6, 7 meses. Por quê? Porque isso tudo leva um tempo, pessoal. E se vocês forem analisar friamente, vocês vão ver que esse vazamento aconteceu no ano passado, em novembro. Já estamos encaminhando para novembro deste ano, falta 2 meses para novembro deste ano. Ou seja, só o prazo de recolher os dados, né, o Instituto Sigilo, que foi quem entrou com essa ação, que levou para pegar esses dados, né, recolher esses dados, foi muito extenso. E para verificar se há mais pessoas aí que tiveram esse prejuízo dos seus dados vazados, vai demorar muito mais tempo. Até porque o juiz aprovou, né, a sentença, deu a sentença em primeira instância. Quando os órgãos, né, Caixa, União e Dataprev forem recorrer, é lógico que esse órgão vai buscar mais pessoas que tiveram esse prejuízo. E essa busca vai demorar muito mais tempo. Então, pessoal, o juiz ter dado a sentença em primeira instância de forma rápida é uma coisa muito boa? É uma coisa muito boa. Tudo leva a crer que isso realmente pode acontecer, até porque, como eu disse a vocês, o Ministério Público Federal disse que é o maior vazamento, né? E será, caso realmente aconteça essa indenização, a maior indenização da histórica da América Latina. E não só por questão do dinheiro, foi o que o Ministério Público disse, por também cumprir aí com uma questão social. Porque quando os mais vulneráveis são prejudicados, nada acontece. E dessa vez, se isso realmente acontecer, vão aí ser beneficiados por ter sido prejudicados. Então foi isso que o Ministério Público Federal disse. Então vamos aguardar. Com certeza, vamos ter fé, né? O Brasil é difícil, as leis são muito fracas, mas vamos ter fé aí que realmente isso possa vir à tona e esses beneficiários receberem esse montante que não é baixo, não é pouco, né, pessoal? 15 mil reais. Mas então inscreva-se agora no canal, tá certo? Se você não é inscrito. Se você já é inscrito, ative o sininho de notificações para que você não venha aí a cair mais em fake news, ficar desesperado, ansioso, apreensivo, achando que vai recair o dinheiro de uma hora para outra na sua conta, porque não é assim que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Expliquei novamente, passo a passo para vocês. Tome muito cuidado, não tem pagamento aí de 15 mil reais esse mês, nem daqui 2 meses, não tem nada disso. Lista de quem são esses 4 milhões também não tem. Se caso realmente for pra frente e a Caixa realmente for sentenciada, vai ter que pagar, bater o martelo, enfim, vai ter que pagar, todos os beneficiários que foram prejudicados com o vazamento dos dados serão informados pelos órgãos responsáveis. Essa foi uma decisão do próprio juiz na sentença em primeira instância. Avisar a Caixa Econômica Federal, Dataprev, avisar, informar todos os beneficiários prejudicados. Então, caso realmente isso vá para frente e continue na mesma decisão, ou seja, favorável a vocês beneficiários, vocês serão informados de um jeito ou de outro, telefone, carta, enfim, vocês vão ser avisados. Agora, tem como eu saber já se eu estou nessa lista? Não, não tem como, então tome muito cuidado. Creio que ficou mais esclarecido ainda essa questão aí dessa indenização que a Caixa pode ter que pagar. Caso vocês ainda tenham dúvidas, deixe aqui abaixo, mas mais explicado com isso, creio que não tem, né, pessoal? Creio que ninguém ficou com dúvidas. Deixa um joinha, pessoal. Vamos deixar um clique no gostei aí para compartilhar essa informação, para que mais pessoas saibam, tá certo? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida, comente abaixo e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Até a próxima. Tchau, tchau.